Bom, então, muito boa noite, pessoal da turma 20/CDD01, a edição Zé Preto, professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente de Franca, para mais uma aula da semana do curso de Cuidador Geral de vocês, tá legal? A gente está no segundo módulo do curso, Saúde e seus cuidados, e vamos aprender um pouquinho aí sobre um assunto bem, vou falar assim, todos os assuntos são interessantes, mas esse é um pouco mais, tá? Esse é um pouco mais interessante, até mais do que da semana passada, quando a gente falou de autismo. Então, essa aula ela é um pouco, não vou falar similar, porque não tem nada a ver as duas doenças, mas ela lembra um pouco, tá? E ela lembra muito aquilo que a gente via nas crianças, que a gente vê nas crianças hoje em dia, tá? A gente vai estar falando desse assunto aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês. Só um minutinho. Muito bem, a gente vai estar falando da hiperatividade. Já ouviram falar de hiperatividade ou TDAH? Tá? Isso aqui acomete muitas crianças. E não só crianças, jovens, adultos, tá bom? A hiperatividade ela pode aí prevalecer ao longo da vida. E vocês, como cuidadoras aí, cuidadores, podem sim identificar a hiperatividade e o TDAH. São duas coisas diferentes aí. Tá? É porque no livro não está muito bem exemplificado. Um detalhe aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí que eu estou no capítulo 6 do livro. Professor, cadê o capítulo 4, capítulo 5? É o seguinte, nesse livro aqui, os capítulos não estão em ordem. Por enquanto, a gente vai falar de doenças psicológicas. Então, a gente falou de autismo, agora vamos falar da hiperatividade. Aí, semana que vem, capítulo 4, esquizofrenia. Tá? Porque está muito disperso os capítulos. Quem montou o livro não soube. Então, por exemplo, se eu falar de esquizofrenia, depois eu vou falar de encoprese e enurese. O que é encoprese e enurese? Aquela dificuldade de xixi, de cocô. Aí depois volta Alzheimer. Entendeu? Então foge um pouco da linhagem. Eu vou passar todos os capítulos. Só que eles não estão em ordem. Tá bom? Então a gente pulou o capítulo 3 4 e 5, foi para o 6. Semana que vem a gente volta para o 4, depois volta para o 9, aí volta para o 3 de novo. Tá? Mas a gente vai passar todos eles para ter uma ordem cronológica mais fácil. Tá bom? Muito bem. Então, capítulo 6 vai falar sobre hiperatividade. Semana passada a gente falou sobre o autismo. Não sei quem aí chegou a ver lá a série que eu passei, tá? The Good Doctor, que é esse médico aí que vocês estão vendo. Alguém chegou a ver? Vi. Viu? Sim. Bacana, né? Uma série. Eu adoro essa série, é muito legal. Quem puder ter a oportunidade de assistir, tá passando toda quinta-feira na Globo, depois daquele seriado da Abby, tá? Tem a novela, depois tem a Abby, né, os seriados, depois tem essa série aí, The Good Doctor. Muito bacana. Então eu falei sobre o autismo e as características do autismo, os cuidados especiais com os autistas e também um pouquinho sobre o tratamento. Tá? Hoje vamos falar da hiperatividade. Tá? Hiperatividade e suas características, para vocês saberem identificar. Depois eu vou falar o que é o TDAH, que tem a ver aí com esse nome, mas é um pouco diferente. Então como que a gente identifica o TDAH? E cuidados, né, de criança com TDAH. Se um dia vocês forem trabalhar numa creche, trabalhar sei lá, um lar aí que cuide de criança, tá? Uma escolinha, por exemplo, vocês podem trabalhar com isso. Então, vocês podem até identificar certas crianças com hiperatividade e TDAH, tá bom? Isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, não vou falar fácil demais, mas também não é difícil de identificar. E ela é muito prevalente hoje na nossa sociedade, tá bom? A hiperatividade e o TDAH. Então, vamos lá, vamos perder tempo não. Eu peguei no dicionário o significado de palavra hiperatividade. Presta atenção. Hiper é alta, tá? Hipo é baixo. Então, hiperatividade é uma atividade muito alta, é um excesso de atividade. Então, olha o que o dicionário diz. Característica ou condição de hiperatividade de quem apresenta atividade em excesso, tá? É uma psicopatologia, ou seja, uma doença psicológica. Excesso de atividade que se manifesta de várias formas. O comportamento fora do comum, tá? Que se caracteriza aí pelo excesso de atividade. Então, hiperatividade é um estado excessivo de energia, tá? Então, uma criança que não para, é aquela criança que a gente fala, pô, não para, não sossega, não fica quieta. Por isso que eu falei no começo da aula, não é difícil identificar, porque muitas crianças têm esse comportamento, tá? Então, a gente vai começando a perceber ali e aqui os momentos que essa criança pode ficar focada, pode ficar concentrada, ou ela simplesmente não consegue se concentrar.
Tá legal? Então é um estado excessivo de energia. Essa energia ela pode ser motora, ou seja, ela não para, é aquela criança que não sossega. A mãe fala assim que não sossega o facho, né? Então ela não para de jeito nenhum. Ou também mental. Aquela pessoa que sempre está conversando, sempre está tentando pensar, aquela criança que nunca está descansando a mente, sempre quer pegar coisa para ler, para aprender, para fazer, tá? Atividades aí que exercitam a parte mental. Então isso é uma hiperatividade, uma atividade muito alta, um excesso de energia. Tá legal? Por isso que eu falei, muitas crianças têm esse tipo de comportamento. Então muitas crianças podem ser hiperativas. Agora, o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Esse é o TDAH. Olha aí, se eu pegar cada letra de cada palavra, eu formo TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É quando eu combino a dificuldade de atenção, ou seja, o déficit de atenção, com a agitação motora. É aquele tipo de criança que não para, porém ela não se concentra, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não consegue aprender. Ela tem dificuldade. Isso é muito clássico, isso é muito fácil de se identificar. Então, por exemplo, a criança está descobrindo o mundo, eu sempre falei isso para vocês. Nas aulas que eu falei de fases de desenvolvimento infantil, saúde da criança, tudo bem. Só que ela pode ter uma hiperatividade, só que ela não aprende. E aí? Então alguma coisa está acontecendo de errado. Ela tem um excesso de coordenação motora, de atenção motora, mas a parte psicológica não rende. E aí? Então, nas escolas é fácil identificar crianças assim. Os professores sempre identificam crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá legal? Combinação. Dificuldade de aprender com agitação motora. Sempre nas doenças eu vou falar o código, né, que é a CID-10. Então, vocês são da área da saúde, lembra que tem um livro que é a Classificação dos Transtornos Mentais, a Classificação Internacional das Doenças, tá? Volume 10, em que esse código que vocês estão vendo aí, ó, o F90, tá? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Quem lembra, vamos ver se vocês estão craque aí. Quem lembra qual que é o CID-10 do autismo? Se eu perguntar numa prova para vocês, vocês vão saber responder? Qual F é? Alguém lembra? E aí? Não? F84, tá? O transtorno do espectro autista, tá? O CID-10 84 é o autismo, o CID-10 F90 é o TDAH. Tá bom? É importante saber, viu, gente? Porque às vezes vocês podem trabalhar no hospital e lá no hospital eles conversam, os médicos conversam por código. Ah, esse paciente tem F90. Opa, TDAH. Esse tem F84, tá? Autismo. Então é assim que funciona, tá bom? Olha só, pessoal, vamos entender um pouquinho essa doença aí. E no livro de vocês fala bem disso. Pois eu quero que vocês deem uma boa lida no livro, no capítulo 6, página 33. Tá legal? Essa doença é caracterizada pelo quê? O déficit de funcionamento de certas partes do cérebro. Vocês têm que entender o seguinte, tá vendo essa máquina aí que vocês estão vendo? O cérebro, o nosso cérebro, é uma máquina. A máquina mais fantástica do universo. Nenhum computador do mundo é capaz de substituir o cérebro humano. Tá? Por mais que um computador possa fazer trilhões de cálculos em menos de um segundo, o cérebro humano tem a capacidade de compreensão e raciocínio e sentimento, coisa que o computador não tem. Tá? Nesse caso, o nosso cérebro, esse órgão aí, cada região dele é responsável por uma coisa. A gente tem uma região responsável pela fala, a gente tem uma região responsável pela coordenação motora, tem uma região responsável pela visão, uma região responsável pelas emoções, pela tristeza. Cada região do cérebro é responsável por uma determinada função. Então, quando eu tenho uma queda, um déficit, tá, do funcionamento de algumas regiões, algumas partes do cérebro, eu posso comprometer a minha saúde, nesse caso a saúde psicológica. Por exemplo, vocês viram lá, o déficit de atenção e hiperatividade. Então a criança, a pessoa, ela não consegue ter muita atenção às coisas, porque ela tem uma parte do cérebro voltada à atenção que não está funcionando legal. Tá? Então por isso que é um déficit que a gente chama. Isso no cérebro humano. E olha como é que essa doença ela é muito comum. Então ela apresenta um alto grau de cronicidade. O que é uma cronicidade? Doença crônica. Tá? É uma doença persistente. Ela começa e ela vai até o fim da vida, se for ver.
Cerca de 70 a 80% das crianças com TDAH continuam apresentando sintomas na adolescência e vida adulta. Então, olha só, quase 80%, quando a gente identifica um TDAH numa criança, essa criança vai carregar para a vida adolescente, para a vida adulta. Vai morrer com essa doença, se for ver. Então, não é só criança. Tem adultos com TDAH também, que tentam ter uma certa agitação, tentam ter um certo aprendizado, mas não têm. Eles têm dificuldade de aprendizado e uma alta energia aí para as funções motoras. Legal? Muito bem. Então, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão dessa doença aqui. O que causa o TDAH? Bom, nós temos duas situações. A primeira, e assim como qualquer doença, a gente tem a genética. Então, pode ser que isso seja hereditário. Eu trago de algum parente, ou o meu próprio DNA, minha genética se altera e eu desenvolvo essa característica. Então, isso aqui é uma coisa que, né, é uma coisa a ser estudada, pesquisa, porque a parte genética ela é muito complexa mesmo. Então, pode ser que essa pessoa herdou, essa criança herdou de algum familiar que tenha, ou ela simplesmente, né, teve uma mutação e desenvolveu. Mas na maioria dos casos, tá, a causa do TDAH está no fator ambiental. Não é meio ambiente, não. É no lugar onde essa criança vive. É o comportamento familiar. Se uma criança, no seu desenvolvimento, sempre está num lugar onde que a família briga, discute, não é um ambiente saudável, ela pode desenvolver isso. Por quê? Como é que ela vai concentrar, por exemplo, numa atividade se os pais estão brigando e ela está mais focada na briga dos pais do que na atividade? Como é que ela pode ficar num ambiente truculento, turbulento? Não tem como. Ela está precisando se concentrar, está precisando aprender, mas no ambiente que ela vive não é bacana. Vocês podem um dia trabalhar como babás aí e trabalhar numa casa onde que a família não é muito legal e a criança vai sofrer com isso. Ela não vai sofrer, ela não pode, por exemplo, apenas desenvolver o TDAH, ela pode desenvolver uma série de outras doenças, sabe? Psicológicas principalmente. Lembra que eu falei numa aula para vocês que o ambiente, na parte de criança, a parte infantil, na infância, o ambiente onde ela se desenvolve é fundamental? Então, é o ambiente que ela está inserida. Por exemplo, tem casos de criança que começam a desenvolver TDAH na escola. Por quê? Porque na escola elas sofrem preconceito, sofrem bullying. Tá bom? Isso, como ela está em desenvolvimento, prejudica essa questão de amadurecer as partes do cérebro, onde que ela vai ter aí atenção, onde que ela vai ter todo aquele comprometimento no aprendizado. Tá? Então, isso aí também é um fator genético, mas principalmente ambiental. Tá? No lugar onde que essa criança vive. Os conflitos familiares interferem muito nesse tipo de situação. Legal? Presta atenção aqui. Quais são os sintomas mais predominantes? Aqueles que eu vou observar mais a fundo, e aí que entra aquele olhar do cuidador, da cuidadora. Lembra que eu falo? Que é aquele olhar de mãe, de identificar. Muito bem. Como que eu vou identificar esses sintomas? Os mais predominantes. Quais são? São esses três aqui. Ó. A distração. Aquela criança totalmente distraída. Você chama atenção uma vez, ela não está esperta, ela está totalmente distraída com tudo. A hiperatividade, aquela criança que não para, não sossega, tá? E também a impulsividade. Tem criança que é muito impulsiva nos gestos, nas respostas, nas coisas que vão fazer. São ansiosas, vou passar aqui as características mais a fundo. Mas são muito ansiosas. Então, olha só. Eu vi aqui no livro de vocês, depois vocês vão dar uma olhada. Numa sala de 40 pessoas, 40 crianças, pelo menos 2 têm o TDAH. Tá? Então, assim, é uma doença muito comum. E criança sabe que a gente sabe que não para mesmo. Só que tem esses três sintomas. É predominante. Essa criança não é atenta, ela é totalmente distraída. Essa é hiperativa, ela não sossega. E a outra é impulsiva. São sintomas predominantes. Tá? Para vocês saberem começar a identificar. Alguma dúvida até agora, meninas? Não. Tranquilo? Tá tranquilo aí para entender? Certinho? Então, muito bem. Então, olha só. Distração, hiperatividade e impulsividade. Tá bom? O TDAH e essas crianças vão se dividir em 3 grupos. Olha como é que é fácil. Tem aquelas que são predominantemente desatentas. Aquela criança que é toda desatenta. Não concentra. É a popular criança voada. Já ouviram falar desse termo?
voada. Por isso que eu falo, tem gente adulto hoje que é muito voado, desatento, que pode ser que tenha o TDAH, porque ela vem ao longo da vida. Elas podem ser predominantemente hiperativas, aquela criança que não sossega mesmo, e os dois, desatenta e hiperativa. Ela tem uma boa energia, né, motora, mas não presta atenção em nada, é toda desatenta. Então, pode ser esses 3 tipos aí de características que vocês podem encontrar numa criança. Tá? Como é que a gente identifica? Agora entra o cuidador aqui. Como é que o cuidador identifica um TDAH? Então, vocês estão cuidando lá de uma criança, está numa creche, trabalhando, numa escolinha, está cuidando do filho do vizinho. Aí começa a perceber certas atitudes. E aí? Vamos lá. Não presta atenção em detalhe. Criança que não presta atenção em detalhe. Gente, criança, uma criança normal, ela presta atenção em tudo, qualquer detalhe que existe. Quem é mãe sabe. Tá? Então, aqueles detalhes pequenos, um brinquedinho, uma cor, uma bolinha colorida na parede, presta muita atenção em detalhe. Agora, a criança com TDAH, ela não presta atenção nos detalhes. Parece que passa despercebido. Está na cara dela, mas ela não identifica. Ela não presta atenção. Aquilo não é algo que parece que chama a atenção dela. Isso já é um sinal. Desatento e distraído. Não tem atenção para nada. Totalmente distraído. Imagina numa sala de aula. Ou quando vocês estão ensinando alguma coisa. Não presta atenção. Está distraído com outras coisas. Às vezes alguma coisa que está na mão dele, na mão dela. Ou alguma coisa que está no ambiente. Vocês chamam, vamos dar uma ideia aqui, um nome. Joãozinho, olha aqui para mim. Ele te olha. Aí você começa a falar, ele vira o rosto. E desatenta, fica distraído. Tá? Não consegue prender a atenção em você. Não se concentra. Essa pessoa não tem concentração. Se vocês passarem uma atividade mais a fundo, para ela pensar um pouco, essa criança não vai se concentrar. Tá? O que mais? Não finaliza as tarefas. Ela até pode começar a fazer alguma coisa, mas ela nunca termina. Ela pode começar vou dar uma ideia, um brinquedinho de montar. Ela começa a fazer alguma coisinha de montar e já para. Já quer fazer outra coisa. Ela não concentra, ela não termina aquilo. Tá? Um desenho, ela pode não terminar o desenho. Começa a rabiscar, depois pronto, vai fazer outra coisa. Não consegue esperar sua vez. Aqui vem a impulsividade, aquela ansiedade que eu falei. Então vamos supor, na escolinha, ou em casa, horário de comer, né? Às vezes tem outro amiguinho junto, não consegue esperar, não tem paciência, quer passar na frente. Tá? Desorganizado. Criança desorganizada, aquela criança que não consegue ter organização com nada, tudo jogado. Não consegue ficar sentado muito tempo. Aquela criança que você põe na cadeira não fica. Ela fica em pé, ela fica andando, ela fica para lá e para cá, não senta, ela não concentra. Isso na escola, eu já fiz estágio em escola, a gente vê muito. Tá? Então a gente começa a perceber certas atitudes. Pô, não sossega, não senta para, sei lá, para comer, para respirar. Não, ela não consegue sossegar. Inquieta, agitada, ansiosa, que a gente fala que está a 1000 por hora. A criança que não para de jeito nenhum. Tá? Fala excessivamente. Aquela criança que não para de falar. Você fala, nossa, essa criança não cala a boca. Ela não para de falar. Ela quer blá, 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 tudo quer falar. Tá vendo que são exemplos de como que eu identifico o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Por um lado, olha só, déficit de atenção. Não finaliza a tarefa, não se concentra, desorganizado. Hiperatividade. Não consegue ficar sentado muito tempo, tá? Fala excessivamente, está a 1000 por hora. Tá vendo como é que junta as duas coisas? Nessas características, tá? Pra vocês entenderem que bacana. Impaciente, interrompe os outros. Aquela criança que, vamos supor, quem é pai e mãe está conversando com um vizinho, com um parente, com alguém. Aquela criança fica assim, pai, mãe, papai, não sei o que, papai. Ela não percebe que vocês estão conversando. Ela fica, papai, papai, mamãe, mamãe, mamãe. Entendeu? Ela interrompe, ela é impaciente. Você fala, calma, eu estou conversando. Ela não te deixa em paz. E isso, gente, muitas mães, muitas famílias acham que isso é teimosia do filho. Não é, isso é uma doença. Isso pode ser hiperatividade. Pode ser o TDAH. Tá? Tem que pesquisar muito a fundo para ver se a criança não sofre disso. Olha aqui, eu coloquei uma tabelinha, eu vou falar rapidinho, tá? Das fases escolares até a vida adulta. Então olha aqui, ó, a fase pré-escolar, antes dessa criança ir para a escola. A fase escolar, quando ela já está na escola. Na adolescência,
e na vida adulta. E aqui, ó, todas as 3 características predominantes: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Na fase pré-escolar, quando a criança está ainda não está ainda indo para a escola, olha como é que ela é desatenta. Ó, ela troca brinquedo rapidamente, ela não consegue fazer atividade. Na hiperatividade, ela começa a subir nos móveis da casa. Sabe aquela criança que começa a subir em cima do guarda-roupa, subir em cima da cama, subir em cima da, não sei, do armário, né, da estante? Ela não sossega, ela parece uma Homem-Aranha. Tá? Ela corre na frente dos pais, você fala para ela ficar quieta, ela não fica. Isso é hiperatividade. E impulsividade? Ela não tem noção do perigo de acidente. Ela pode querer atravessar a rua sem ver. Né? Atravessar a rua aí sem olhar. E aí? Na fase escolar, quando ela está na escola, desatenção, ela não mantém foco na atenção, né? Ela fica distraída e esquecida. O professor fala, ela não entende. Isso é uma desatenção. Na hiperatividade, ela é agitada na escola. Ela sempre levanta da cadeira. Ela nunca fica sossegada. O professor começa a identificar. E a impulsividade na fase escolar? Interrompe os amigos. O professor está falando, ela começa a interromper. Não respeita a regra. Quer sair a hora que quer. Tá? Na adolescência, como é que é a desatenção? Não tem foco. Tá? Sem atenção nos detalhes. É aquele adolescente que não tem foco, não percebe, não aprende. Hiperatividade na adolescência. Inquieto. Mexe excessivamente as mãos e os pés. Sabe? Parece que tem alguma coisa formigando a mão e o pé. Tá? Porque fica inquieto. Isso é uma hiperatividade na adolescência. Impulsividade. Tem autocontrole prejudicado. Tá? Então, o próprio controle dela, ela não consegue, é muito prejudicado. Ela faz as coisas sem pensar. Ela assume riscos sem avaliar. Tá? E na vida adulta? A desatenção, olha só, desorganização, falta de planejamento, pouca noção de tempo. Aqui é já na vida adulta, na parte de desatenção. Tá? Hiperatividade de um adulto, sente desconforto decorrente da inquietude. Então, assim, a pessoa ela já é inquieta, ela está toda agitada, só que ela já começa a sentir desconforto com isso, com a própria característica dela. Ela mesma reconhece, eu não paro quieto, eu não consigo parar quieto. Tá? Impulsividade, ela se envolve em acidente, porque ela é impulsiva, toma decisão prematura, tá? Vamos supor, pega um dinheiro e gasta rápido. Isso é uma decisão prematura, não pensa. Isso é uma impulsividade. Então, pra vocês entenderem como é que ela pode correr aí ao longo de toda a vida da pessoa. Legal? O diagnóstico. Agora preste atenção aqui. Os pais, os cuidadores, os professores lá na parte da escola podem ajudar no diagnóstico. Mas quem dá o diagnóstico é um psiquiatra, tá? É o médico. Ele é a única pessoa que pode dar um diagnóstico de TDAH, tá? Porque é o psiquiatra, é o médico da mente. Então ele vai avaliar uma série de coisas. Olha só, pelo menos 6 sintomas da atividade ou desatenção devem estar presentes. Sabe todas aquelas que eu elenquei lá? A questão de hiperatividade, desatenção? Se tem pelo menos 6 sintomas ali, já pode ser considerado uma pessoa com TDAH. Observar a duração dos sintomas. Vocês, cuidadores, que vão cuidar de criança, observe a duração desses sintomas. Por exemplo, quer começar a subir nas coisas. É desatento. Fala sem parar. Comece a observar a frequência e intensidade disso. Se é sempre. Porque pode ser que é uma criança que realmente ela fala muito, mas ela não tem TDAH. Ela quer falar naquele momento porque ela quer falar. Então, no outro dia ela fica mais quieta, mas ela presta atenção. Agora, observe se todo dia tem aquela desatenção, todo dia tem aquela hiperatividade, todo dia ela vai falar um monte. Tá? Tem que considerar o grau de prejuízo dos sintomas, se esses sintomas podem prejudicar a vida dela, ali naquele momento ou futuramente. Também isso é uma coisa de ser avaliado. Depois vocês vão pegar a aula aqui, o link do YouTube, vão rever de novo a aula se quiser, mas vai no livro. Vai no livro, dê uma boa lida, faça um rascunho quem gosta de escrever, que prefere escrever, aprender escrevendo. Porque isso aqui é muito importante. Tá legal? E a avaliação diagnóstica tem que envolver pais, cuidadores e a escola. No caso, os professores. Então, o próprio cuidador ele pode conversar na escola. E muitos cuidadores levam as crianças para a escola. Né? O popular babá ali ó, vai levar o filho lá da pessoa para a escola, vai buscar. Então, vocês, se for ver, vai ter mais contato com o professor do que os pais. Então, conversa com o professor. Olha, como é que aqui o Joãozinho está se portando? Como é que a Fernandinha, não sei, está se comportando?
Tá? Tem alguma coisa que você está observando? É hiperativa? Tem déficit de atenção? Conversar isso também com essa equipe de professores e também com os pais. Tá sabendo, tá observando alguma coisa? Conversa com os pais. Tá? Ó, pai, seu filho está tendo aí certas características que eu aprendi no curso que pode ser, não vai falar que é não, pode ser um transtorno de déficit de atenção ou uma hiperatividade. Mas isso daí quem vai dar o diagnóstico é um psiquiatra. Tá? Estratégias utilizadas. O que as pessoas usam como estratégia para cuidar de criança com TDAH? Olha só. Dar ordens diretas e claras. Não é aquela pessoa que vai falar alguma coisa e fica falando para fazer a criança fazer. Ela dá ordem direta e clara. Marinha, pega o copo. Joãozinho, vem aqui. Tá vendo? Ordens diretas e claras. O que mais? Pedir que tente finalizar as atividades. Então, vamos supor, coloquei um desenho para essa criança fazer. Ela começa a desenhar e para. Não, vem cá, volta aqui, senta aqui do meu lado. Vamos tentar, vamos terminar. Termina o desenho para mim. Não, não quero, eu quero brincar. Não, termina o desenho, depois você brinca. Tá? Então, termina o desenho. Tentar pedir para finalizar essas atividades. Para ela, pelo menos, tentar manter o foco. Estabelecer horários fixos. Ó, agora é hora do banho. Agora é hora da brincadeira. Agora é hora de comer. Agora é hora da televisão. Tá? Porque a criança hiperativa, ela não tem noção disso. Então tem que estabelecer horário fixo para tudo. Para ver se pelo menos na mente dela ela consiga entender que tem horários fixos. Certo? Organizar um ambiente para as atividades. Então organize um ambiente para as atividades. Coloque uma mesinha para a criança desenhar. Coloque brinquedo para ela. Certo? Tudo isso para que ela possa desenvolver as atividades dela. O que mais? Reprimir de maneira adequada. Fez alguma coisa que não se deve fazer? Não é gritar com a criança. É reprimir de maneira adequada. Não, vem cá, senta aqui, vamos terminar, depois você brinca. Assim que você terminar o desenho, depois eu ponho você para brincar um pouquinho. Pode ser? Tá? Saber chamar atenção aqui, né, gente? Isso aqui tudo são estratégias que vocês, cuidadoras, podem fazer. O que mais? Elogiar. Isso, Joãozinho, parabéns, terminou o desenho, muito bonito, viu? Agora pode brincar. Elogie sempre. Tá? Para a criança se sentir, tipo assim, nossa, ela me elogiou. Ela vai começar a saber que depois de outro desenho que ela for fazer, ela precisa terminar para ser elogiada. Entenderam aqui? Mesma coisa quando come. Tá comendo, para de comer no meio do caminho porque quer brincar. Não, come primeiro. Acabou de comer? Isso, Marinha, parabéns. Tá? Agora vamos descansar um pouquinho e vamos brincar depois. Aí ela vai se sentir naquela necessidade de sempre terminar aquilo que ela está fazendo. Praticar atividade física. Gente, isso aqui pode ser com autista, pode ser com TDAH, pode ser com esquizofrênico, pode ser com idoso, com criança, com qualquer um. Atividade física é para a vida de qualquer pessoa. Qualquer um mesmo. Tá? Estimular relacionamentos de amizade. Então, assim, na escolinha. O irmãozinho, um primo, um vizinho. Aqueles relacionamentos de amizade para as crianças poderem brincar. Aqui eu estou focando mais no lado da criança, tá, gente? Mas lembra que o TDAH pode aí ir a vida inteira, certo? Estimular esse relacionamento de amizade. E criar independência e autoestima. É tentar fazer essa criança ser independente. Fazer ela guardar o brinquedinho dela no lugar certo. Tá? Fazer ela terminar de guardar tudo para depois fazer outra coisa. Tá? Ter uma boa autoestima, então, na questão do elogio. Então, isso aqui são estratégias que o cuidador pode usar perante uma criança aí com diagnóstico de TDAH. Os tratamentos. Vamos supor que a família fala, olha, qual que é o tratamento que você me indica? Bom, vocês podem falar, não vai fazer o tratamento. Mas podem ser 3 tipos. O tratamento medicamentoso, existe medicamento para o TDAH. Eu vou falar qual que é daqui a pouco. As orientações pais, escola. Então é aquela questão de ser parceiro do professor, da professora, para o professor, da professora passar informações e os pais fazerem em casa. Tá? Os pais passarem informações para o professor saber agir. E as terapias multidisciplinares. Aqui é terapia com psicólogo, com psiquiatra. Lembra a equipe multidisciplinar? Então, aí vem um monte de fatores aí. É um pouco mais caro, óbvio. Vai pagar um nutricionista, pagar um psicólogo, pagar um terapeuta. Mas existem as terapias também que podem ajudar bastante. Nesse caso aqui é mais para adulto, tá? Nem tanto criança. Olha aqui qual é o principal medicamento para o TDAH. É a popular Ritalina, que é o cloridrato de metilfenidato. Não sei se vocês já ouviram falar isso daqui.
tá? O metilfenidato é um estimulante, olha só, estimulante do sistema nervoso central, tá? E ele estimula o quê? A concentração e a melhora da memorização. Aí muita gente fala assim, vou começar a tomar Ritalina agora, porque se melhora a memorização, melhora a concentração, né? Não, isso aqui é um medicamento só para quem tem o TDAH, para quem tem uma doença, tá? Então não é porque assim, eu sou tão desanimado, eu sou tão desconcentrado, não tem nada a ver, tá? Mas isso aqui é para quem já nasceu com esse transtorno. Só que cuidado, vocês estão vendo aí a caixinha? Olha a tarja, é preta. O que é uma tarja preta? É um medicamento psicotrópico que pode causar dependência. É uma droga muito forte, só compra com receita especial. Pode ser que a pessoa não precise mais daquele medicamento, mas viciou nele, porque ele causou dependência, ele vai agir no sistema nervoso central. Tá? Então, nesse caso, é muito perigoso o medicamento de tarja preta. Sabe a APAI? Toda cidade tem a APAI, aqui em Franca tem a APAI. Então, as APAIs, que é a Associação dos Pais e Excepcionais lá, né, aquelas crianças com deficiência, síndrome de Down, tal, também tem muita criança com autismo, crianças com TDAH, que fazem tratamento lá. E lá, a Ritalina come solto, tá? Porque ela é tipo uma escola para esse tipo de pessoa, esse tipo de criança, tá bom? Então, pra vocês entenderem aí que o metilfenidato, que é a Ritalina, é um estimulante que vai melhorar a concentração e a memorização dessa criança. Belezura, meninada? Sem tratamento, essa criança pode ter fracasso escolar, tá? Hostilidade dos pais, problema de saúde, sexualização precoce, problemas na parte sexual, tá? Falta de adaptação ao entorno dela. Ela pode se jogar, né, aí quando ela vai crescer, no alcoolismo, ações antissociais. Agora, com o tratamento, ela tem uma educação mais coerente, uma estabilidade familiar, tá? Ela vai ser reconhecida pelos professores, ela vai ter, né, vai ser inserida nas atividades educativas, ela vai ter uma relação, uma ótima relação entre os pais e a escola. Deixa eu ver o que mais está por cima aqui. Uma melhor adaptação da criança no ambiente escolar, tá? Então, se tem TDAH, vai para o tratamento. Qual? Medicamentoso, pais e escola ou equipe multidisciplinar. Tá legal? Para essa criança poder desenvolver bem no ambiente que ela vive. Certo, meninada? O que a gente viu hoje? Hiperatividades e suas características, identificando o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e os cuidados na criança com o TDAH. Tá? A função aí dos cuidadores para vocês. Semana que vem vamos falar de esquizofrenia. Tá? Essa doença aqui é um pouco mais complicadinha, né, de se entender, mas ela é bem interessante, que também, né, vai chegar aí para o conhecimento de vocês. Tá? Capítulo 4 do livro. Tá bom? E nada, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Dariane, Jussara, Liana, Maria Antônia, querem falar alguma coisa? Tranquilo? Bruno, Eles é muito tímido. Oi, pode falar. eu tenho o TDA. Tem? Eu tenho. Olha só. Mas eu nunca fiz tratamento. Não. Não. E é assim, mas eu tenho até hoje. Eu vou ler livros. Uhum. Eu tenho que voltar várias vezes naquele capítulo, porque eu disperso muito fácil. Sim. Então, é o déficit de atenção. Isso. Então, o professor geralmente estava lá explicando. No meio da explicação dele, eu já estava viajando na maionese. Então, eu já nem sabia mais o que o professor estava falando. Entendi. Mas até hoje eu tenho. Então, é o que eu falei. Muitas pessoas têm esse tipo de transtorno. Tá? Muitas pessoas no nosso cotidiano. Então, não é uma coisa assim, nossa, né, igual é muito aparente, por exemplo. É uma coisa que, se for ver, é até normal que se tenha. Porque isso vem lá de berço. Lembra que eu falei a questão genética e a questão familiar, a questão ambiental. Não sei como é que foi a sua criação, tudo, mas a pessoa ela pode estar desenvolvendo isso. E ela vai para a vida inteira. É, sim. É complicado. Mas você toma medicamento? Não, nenhum tipo. Eu nunca tomei, sabe? Eu fui descobrir que eu tinha há pouco tempo, assim, estudando e vendo matérias. Sim. E aí mas por quê? Eu tinha dificuldade para aprender matemática, tudo na escola. Mas, assim, eu fui criada num ambiente muito hostil, né? Sei. Eu fui criada pelos meus avós, apanhava muito, sabe? Tinha tudo isso. Então, pode ter influência, sim. Pode ter influência. E você carregou isso, Maria Antônia, entendeu? Sim.
Mas olha Mas só. graças a Deus as coisas vai Tá se se acertando. encaixando, Você né? tem uma vida normal. Então, uma vida normal, nada te prejudica. Você só Sim, tem um pouco de déficit de não, atenção. sim. Mas eu forço muito para aprender, sabe? Então, eu Sim. estou lendo um livro, eu adoro ler. Então, eu vi que eu não entendi alguma coisa, eu volto lá no início. E Sim. assim eu vou fazendo. Olha aí. Isso aí vai ser legal quando vocês voltarem às aulas presenciais aí em Rio Preto, com o professor de vocês, com certeza é capaz ele voltar nesse assunto, né? Poder Ah, sim. expor, né? Tipo assim, professor, eu quero expor, porque eu tenho essa patologia, né? Então, assim, eu gostaria de Uhum. expor, assim, para a turma, não sei se tem mais gente na turma, mas fazer um trabalho, expor isso, entendeu? Porque aí a pessoa, os alunos, os colegas de classe, entendem também como que é conviver com uma pessoa assim, Ah, tá. tá? Por exemplo, igual lá do autismo, lá do da série que eu mandei. Como é Ah, que sim. aquele autista ele consegue trabalhar num hospital com um monte de médico em cima de um paciente cirúrgico? Como é que é o relacionamento dele? Então é isso que é legal entender. Como é que a pessoa consegue se inserir na sociedade? É verdade. Tá? Muito bem, meninada. Então, assim, eu quero agradecer muito a participação de vocês, a Dariane, a Jussara, a Liana, a Maria Antônia aí pela aulinha de hoje. Tá? Eu acho que eu falei muito, mas o assunto era muito longo também. Deem uma lida no livro, tá? Para vocês entenderem mais a fundo aí, tudo certinho. Se quiser pesquisar alguma coisa na internet, pesquisem, tá? Busquem mais conhecimento. 40 minutinhos é muito pouco, né? Então o professor tem que falar muito e acaba não tendo tempo para dar outros tipos de direcionamentos aí. Mas procurem, tá? Quem tiver mais curiosidade no assunto. Daqui a pouquinho tem o link lá do formulário, respondam o formulário, não deixe de responder, tá? Para vocês ficarem com 100% de frequência. E terça que vem mais uma aulinha aí às 6 horas da tarde pra gente aí Tá bom. tá aprendendo junto, tá bom? Tá bom, Muito Bruno. bem, Antônio, agradeço você. Liana, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô. Te agradeço também. Jussara, tá me ouvindo? Sim. Te agradeço. E Dariane, também te agradeço. Tá me ouvindo aí? Muito bem. Dariane é mais tímida. Pessoal, até terça que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa semana, um ótimo final de semana. Ó, só um detalhinho. Professor Bruno Steffens, vai lá no Facebook e me adiciona, viu? Quero vocês lá, Vou como amigo procurar. meu. Tá bom? Eu não Bruno fui no Tá Face bom. Steffens. ainda não. Tá joia. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Até Tá. semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.